trazendo paz aos vossos corações. Gostaria que os irmãos pudessem, em casa, estar abrindo a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós leremos do verso 41 ao 46. Minha proposta esta manhã é refletir acerca do seu servo Elias, um homem de oração. Nada melhor do que falar sobre uma temática tão propícia, meus queridos, diante de um contexto tão assolador de nossa nação, de nossas vidas, que é esse assunto chamado oração, esquecido por tantos e que se faz necessário estar lembrando dele. Leamos, pois, a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Temos, pois, uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu santo e excelso nome. Nós queremos, Pai amado, neste momento, Te clamar, Senhor, que o Senhor visite-nos com a Tua graça, Pai. Ó, Pai amado, ser propício a mim, pecador, neste momento, e que o Senhor me conceda a graça, Senhor Deus, de falar acerca da Tua palavra e que os nossos corações possam ser cheios e alimentados por Ti, Pai. Apenas aqui estou como um garçom que serve o alimento. Ó, Pai amado, se utilize de mim, Pai, como Teu servo, a fim de proclamar a Tua palavra. Essa é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa, meus irmãos, que nós vemos aqui nesse texto é justamente a diferença entre 2 homens, um cheio de temor, de angústia, pois o contexto era assolador. Ali está um rei rebelde que traíra os princípios do culto a Deus, se enveredando por o culto a Baal, com sua rebeldia, junto com a sua esposa, uma mulher pagã chamada Jezabel. E o que nós vemos aqui, irmãos, é uma presunção de alguém que deseja fazer mal ao coração de Deus, que é o rei Acabe. Pois tudo aquilo que o rei fez, ele tinha como único objetivo, era afrontar o Deus vivo. Quando nós voltamos para que possamos elucidar e entender mais um pouco disso, capítulo 17, meus irmãos, nós vemos logo no início, justamente quando Elias, servo do Senhor, ele se apresenta ao rei Acabe, e ele diz palavras como tais. Primeiro nós vemos a fala acerca de quem é esse indivíduo.
Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja perante face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, segundo a palavra do Senhor, retirou e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Esse, meus irmãos, é justamente o contexto ao texto que nós lemos. Nós temos aqui um contexto de rebeldia, culto paganizado, uma mistura, um sincretismo religioso. Nada é mais importante para o nosso Deus, o Deus da aliança, do que culto. E culto, isso deve ser levado em conta, porque desde o Éden, com a apresentação do culto oferecido nos dízimos de Caim e Abel, que nós vemos de tempos em tempos, ora o povo está fiel a Deus, ora o povo entra em rebeldia e trai e fere o pacto e o princípio litúrgico com relação ao que Deus havia estabelecido. Com Acabe não foi diferente. Acabe, meus irmãos, como eu havia dito, primeiro casa-se com uma mulher extremamente diferente do propósito das mulheres que Deus tinha para os seus servos. Acabe se casa com Jezabel, uma mulher pagã, com espírito dóbil, completamente avesso, exatamente aquilo que era pertencente a Deus e ao seu povo. Então, depois de toda a rebeldia que nós vemos no início da história desse rei, chega aqui no capítulo 17, meus queridos, e então Elias, ele profecia isto, dizendo que nem orvalho, nem chuva haveria. E foram muitos anos de seca, irmãos. E a seca assolou aquele povo. Então, muitas vezes, o nosso coração poderia pensar: como pode um homem de Deus fazer tal oração? Não sabia Elias que esta seca iria fazer com que os próprios israelitas que ali estavam, o povo de Deus, sofreria com fome, com escassez de alimento? No entanto, o que move o coração de Elias, meus irmãos, não era maldade, não era rancor, era simplesmente ver a glória de Deus sendo manifesta para que este rei pudesse cair em si. Uma outra coisa é, Elias faz essa oração, não é de uma hora para outra. Elias se prepara durante 6 longos meses em oração, buscando a face de Deus e esperando a resposta de Deus, a fim de que o próprio Deus, o Deus de Javé, o Deus Yavé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, pudesse respondê-lo favoratoriamente. Não sei nem se existe esse termo. E então, depois desse tempo, Elias ora. E de fato, Deus agracia Elias e ouviu a oração dele e não fez chover, nem orvalho caía. E então, meus irmãos, Deus pede para que Elias saia dali, retira-te. E então Elias se retira e obedece à palavra de Deus. Uma outra coisa que nós vemos é a obediência a Deus. Elias obedece, sai de onde está, vai para o ribeiro do Querite, e ali ele fica escondido ali naquela caverna, bebendo de apenas um filete d'água e sendo alimentado por corvos. Nós vemos aqui, meus irmãos, a obediência do servo de Deus. Então, a partir desse texto, meus irmãos, o que é que nós aprendemos? Aprendemos algumas lições muito importantes. Elias só pode fazer essa oração ao Deus a quem ele servia, porque Elias, meus irmãos, ele mantinha uma comunhão profunda e intensa com Deus.
Ninguém, reverendo Heriberto, presbítero Eduardo, poderá fazer oração ao Senhor e esperar essa oração ser respondida e de forma positiva, se não tiver uma comunhão intensa com Deus. Nós, muitas vezes, nos relacionamos com nossos amigos e nós temos uma intimidade tão profunda e íntima, que chegamos ao ponto de, muitas vezes, apenas com um olhar, saber o que o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso parente, o nosso cônjuge está passando. Tem pessoas que olham para a gente e dizem: olha, você está bem? Não da forma como o reverendo Heriberto pergunta muitas vezes, de muitos irmãos, que se dirige para o outro e diz: você está bem, né? Sem querer se comprometer com a fala do outro. No entanto, meus irmãos, tem pessoas que olham para a gente e dizem: você está bem? Não minta para mim, eu sei que você não está. E apenas com o olhar consegue identificar que nós estamos passando por algum tipo de dificuldade. Por quê? Porque tem uma comunhão tão intensa e tão profunda conosco que consegue identificar as nossas fragilidades e as nossas dificuldades. Essa era a intimidade que Elias tinha com Deus. Elias tinha uma comunhão tão profunda com Deus, irmãos, mas tão profunda, que ele ousou a dizer no início do capítulo 17, que não choveria, que não cairia nenhum orvalho. E segundo o quê? Segundo a minha palavra. Ele não disse segundo a palavra do Deus Yahvé. Irmãos, é preciso ter uma comunhão muito intensa e ter uma autoridade extraordinária dada por Deus para proferir tais palavras. Mas essa comunhão, ela precede também, meus irmãos, uma vida de oração. Elias era um homem que orava. Não dependia da situação. Elias, ele orava constantemente. Elias, meus irmãos, ele não se desesperava diante dos fatos acontecidos. E mesmo quando ele foge para o Querite, ele foi porque Deus o havia mandado. Ele temeu. Afinal de contas, ele tinha mandado matar à espada todos os profetas de Baal. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? É que se nós queremos ter orações respondidas, precisamos manter comunhão com Deus. Eu estou com 47 anos de idade, 20 na caminhada cristã, e nunca pude perceber a igreja do Senhor, eu não digo a igreja de Torrões, eu falo de forma bem genérica, a igreja do Senhor, espalhada nos 4 cantos do mundo, e no Brasil principalmente, com tantas discussões vãs. São teólogos de Facebook, que gastam tempo discutindo sobre política A, B ou C, se o indivíduo é de direita ou se o indivíduo é de esquerda. Mas eles não fazem aquilo que é primordial, como cristão que é. Eles não colocam o joelho no chão, a sua face no pó, como foi com Elias. Elias diz: olha, Acabe, sobe, vai para onde tu quiser. Acabe assim o fez. Elias, no entanto, meus irmãos, ele parte para o Monte Carmelo. Ele mete o rosto entre os joelhos e vai orar. Ele vai clamar a Deus. Se no primeiro momento Elias orou para que não chovesse, Elias agora vai orar para que Deus, por graça e misericórdia, derramasse chuva. Afinal de contas, já tinha passado muitos anos de seca. Esse mesmo Elias, ele passou também por dificuldade, porque ele sai do Querite, vai para Sarepta, onde a seca havia também devastado tudo. Ele é alimentado por uma viúva que não tinha muito, só tinha um pouco. E a narrativa histórica, vocês já sabem, ela faz um pequeno bolo, dá para Elias, e após Elias comer, Deus derrama uma graça tão extraordinária que abençoa até aquela mulher que pertencia a um lugar e a uma tribo que era inimiga do povo de Deus. Elias ora, irmãos. Elias não perde tempo com discussões vãs. Elias não se desespera. Elias, ele põe o rosto em terra e vai clamar ao Deus a quem ele serve, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia era o Deus único e verdadeiro, e não ao Baal. O povo, naquele contexto, irmãos,
Adorava Baal porque Baal era o deus da chuva, era o deus da fertilidade. Logo, de Baal fazendo chover, aparecia fruto da terra. Mas Elias, ele vai e afronta os profetas de Baal e manda eles orar e orem à vontade. Por que Elias fez isso, irmãos? Para mostrar que só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus a quem servimos. E quando se é frustrada a oração daqueles profetas, então Elias passa a mostrar de fato o Deus verdadeiro, aonde encharcado o altar, o fogo desce, consome o holocausto e Deus manifesta o seu poder. O que nós aprendemos também, meus irmãos, com a vida do profeta Elias, é que além dele ser um homem que mantinha comunhão com Deus, Elias mantinha um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Esse relacionamento era um relacionamento pessoal. Não existe relacionamento, meus irmãos, entre nós e o nosso Deus, a não ser que seja pessoal. Porque se o nosso relacionamento for superficial, então nós estamos fazendo a coisa errada com a pessoa errada. Não espere ter um relacionamento superficial e esperar boas dádivas, esperar as bênçãos oriundas do trono de Deus descer sobre nós, irmãos. Não esperemos. Esse relacionamento era tão intenso e tão íntimo que fez com que Elias pudesse pronunciar palavras, como ele disse no capítulo 17, irmãos. No início do texto: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a face estou. Ele chama a responsabilidade de um relacionamento profundo para mostrar que Deus responderia à oração dele, porque ele tinha relacionamento íntimo com Deus. Meus irmãos, quem me conhece sabe, dificilmente alguém pedirá um livro a mim para eu emprestar. Minha caneta não está aqui, senão eu faria questão de mostrar o que está escrito na minha caneta. Êxodo 20, versículo 15. Não furtarás. Isso é só uma brincadeirinha, pastor, porque por muitos minhas canetas são levadas no meu trabalho. Isso é um exagero, eu estou usando uma hipérbole, uma figura aumentativa de exagero, para dizer, dificilmente você emprestará o seu carro a quem você não tem intimidade. Dificilmente você emprestará alguma ferramenta se você não tem intimidade. Se tem uma coisa que some muitas vezes quando nós emprestamos, são ferramentas. O mais interessante é que normalmente as pessoas dizem, não está comigo. Só se pede algo a quem está em relacionamento profundo, quem tem intimidade profunda. Os irmãos há de lembrar, o profeta ele chega na casa de uma mulher que estava passando por muita dificuldade, e ele diz o seguinte: sai, vai nas casas vizinhas e pede vasilhas. E então essa vizinha sai, essa mulher sai, vai nas vizinhanças e junta a maior quantidade de vasilhas que ela pode ajuntar, e então Deus derrama de uma graça extraordinária, o poder do Senhor é manifesto, e então essas vasilhas são cheias de azeite, algo que ela pôde vender e levantar dinheiro para a sua sobrevivência. Mas se ela não te gozasse de uma intimidade, de um relacionamento com a vizinhança, dificilmente ela bateria na porta de alguém. Você pode me arrumar uma vasilha? Se ela não tivesse um bom relacionamento, uma intimidade com quem morava ao seu redor, dificilmente alguém daria a ela. Não foi diferente com Elias. Elias só pôde fazer a oração porque tinha relacionamento, e relacionamento pessoal, íntimo com Deus. Não basta apenas eu saber quem é o irmão Luciano. Qualquer um pode saber quem é o irmão Luciano. Eu quero saber, você tem intimidade relacional, pessoal e profunda com Luciano?
Todo mundo sabe quem é o presidente da República. Qualquer um sabe. Se você perguntar a uma criancinha, ela sabe dizer quem é o presidente da República. Mas uma coisa é, você conhece ele intimamente? Você tem um relacionamento pessoal com ele? De sentar junto em uma mesa e degustar de uma pamonha com uma caneca de café? Elias, ele conhecia o Deus a quem ele servia, mas ele não apenas conhecia o Deus a quem ele servia, Elias se relacionava de forma pessoal, irmãos. Porque seja no contexto do Novo Testamento, onde nós vemos a primeira vez que chama os irmãos ali de cristãos, seja os cristãos no Novo Testamento, ou seja, o povo de Deus no Antigo Testamento, o relacionamento era pessoal e íntimo e profundo com Deus a quem se vira. Esse relacionamento íntimo e pessoal, irmãos, nos leva a refletir sobre muitas coisas. O quanto de tempo nós dedicamos, você que está em casa, a pandemia lhe afetou talvez as suas finanças. É possível que por conta disso você tenha perdido algum ente querido, algum amigo, isso tenha mexido com as suas emoções. Afetou todos nós, meus irmãos. No entanto, assim como Daniel não dependia de onde estava para orar, nós também não dependemos. Assim como José não dependeu de onde estava para ser fiel, íntegro a Deus, nós também não precisamos. Nós podemos em nossos lares, irmãos, nos ajoelhar, sentados, fazer nossas orações, fazer nossos devocionais, nossos cultos, com nossas famílias, até que o Senhor derrame de sua graça, e que as portas da igreja do Senhor possam ser abertas, e que nós possamos adentrar novamente, e que possamos cultuar de forma íntegra, em um relacionamento profundo uns com os outros. Quando nós viemos a nos podermos abraçar e apertar nossas mãos, como é de costume do povo de Deus. Você na sua casa pode fazer isso. Você pode orar a Deus, você pode demonstrar a seu Deus gratidão a Ele, lendo a sua palavra como alimento, se relacionando com Ele através da oração, porque é o que mais se precisa hoje, a igreja, é oração. A igreja não precisa, meus irmãos, de banco acolchoado, como seria bom se tivéssemos. A igreja não precisa, primeiramente, de ar-condicionado, mas é bom termos. Mas seria melhor a igreja ser cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de irmãos e irmãs, jovens e adolescentes, que dobrem os seus joelhos, que orem ao Deus vivo, a fim de ver a manifestação do seu poder e da sua graça. E quem sabe, Deus decida nos visitar com um avivamento, coisa que nós nunca experimentamos. Se fala muito em avivamento no Brasil, mas o Brasil nunca sentiu nem um cheiro da fumaça, irmãos. Porque muitas vezes o princípio da oração tem sido distorcido. Elias ora a Deus para ver a glória de Deus sendo manifesta. Elias não ora a Deus para ver os seus desejos carnais ser atendidos. Elias tem um único foco na sua oração, é ver a glória de Deus, e o fim último, depois de ver a glória de Deus sendo manifesta, é transformar o coração daquele rei ímpio, corrompido e desviado. Nós aprendemos que José orava, mesmo estando distante da sua família, mesmo estando distante do seu povo. Daniel, mesmo no cativeiro, orava. Jesus, sabendo do dia que haveria de chegar, aonde ele entregaria sua vida para ser crucificado por mim e por você, separava tempo para a oração.
Mas eu vejo muitas vezes hoje, irmãos, a igreja sendo pega em falta, perdendo tempo com coisas banais, onde deveríamos estar orando. A igreja precisa fazer como Elias, irmãos, orar, buscar a Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, e Deus ouvirá dos céus, essa é a resposta. Perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Quando nós nos dispusemos a nos ajoelharmos, a nos humilharmos e a buscar a Deus de coração íntegro e reto, não nos apresentarmos de qualquer forma, irmãos, mas fazer como Elias, que passou 6 meses se preparando, se consagrando, orando, esperando ver a resposta de Deus. Uma outra coisa que nós vemos é que precisamos abandonar o imediatismo. Precisamos deixar de ser uma geração fast food, a geração McDonald's. Porque nós queremos orar e queremos ver a resposta de imediato. Nós precisamos, meus irmãos, entender que Deus a seu tempo ouvirá. Talvez a resposta que Ele dê não seja a que nós queremos, mas Ele responderá. Talvez Ele diga, espere mais um pouco. Talvez Ele diga, eu vou te responder, tenha calma. Nós somos por natureza ansiosos, meus irmãos. Nós sofremos da síndrome do século chamado ansiedade. Elias tinha paciência. Elias mantinha a calma. Mesmo quando ele sabia que estavam atrás dele para matá-lo, Elias descansou em Cristo. Porque Cristo, meus irmãos, está em todos os lugares da Bíblia. Aparece ali uma voz dizendo, Elias, tenha calma, eu separei 7.000 ainda que não se curvaram. Eu fico me imaginando, meus irmãos, muitas vezes, se a igreja se dispusesse a orar como deveria orar. Eu lembro de muito tempo atrás, uma igreja que estava sem pastor, e a igreja, essa igreja, em ocasião, ela precisava orar a fim de que Deus mandasse um pastor segundo o seu coração. E então, os irmãos da determinada igreja, eles passaram períodos intensos e incessantes de oração, ao ponto que a pessoa que estava responsável pelo aquele culto naquela determinada igreja, em um determinado momento ele chorou, porque ele nunca tinha visto a igreja tão cheia. Ele olhava de um lado, estava cheio do lado, ele olhava do outro lado, a metade dos bancos cheios. E então ele para e olha, e ele não sabia se ele lia o texto ou se ele orava. E ele, numa mistura de alegria e de um contentamento, o seu coração explodindo, ele chora. E ele diz, louvado seja Deus, pois a tua igreja está presente para a oração. O que entristeceu o coração dessa pessoa que estava dirigindo aquele culto é que após orar, após vários dias de oração, meses se passaram e a igreja orando, vários irmãos de joelho orando, então Deus ouve a oração daquele povo, envia um pastor segundo o seu coração. O povo se alegra no primeiro momento, irmãos, mas logo adiante, poucos meses depois, o povo se esquece desse momento de comunhão. Então o povo abandona a oração, o povo abandona o culto de doutrina, causando um mal no coração do pastor que ali chegara. Ora, irmãos, como é difícil. A disciplina e a dinâmica da oração, ela é difícil. Porque no momento em que você separa para orar, então todas as coisas acontecem para lhe atrapalhar.
alguém lhe chama, o telefone toca, alguém bate na porta. É uma batalha espiritual terrível para impedir que você tenha uma vida ilibada, constante de oração. Mas isso não deve ser motivo para nós desanimarmos, irmãos. Elias orou 6 meses. 6 meses. Não foi 6 minutos. Elias não abriu a mão e disse: Senhor, eu sou teu filho, e como eu não sou cauda, eu sou cabeça, eu determino. Não, irmãos. Elias se volta para Deus de forma, como diz o salmista, com um coração quebrantado e contrito. E o texto vai dizer que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Nós vivemos em um momento de pandemia, irmãos. Nós vivemos um momento onde muitos querem estar na igreja, mas quando as portas da igreja estão abertas, essas mesmas pessoas não adentram a igreja. Seja aqui ou seja em qualquer lugar. Eu vejo pessoas reclamando, chega gente na loja que eu trabalho, reclama, mas quando a igreja está aberta, não vem para a igreja orar. É contraditório, mas são cheios de um conhecimento teológico para combater os políticos nas redes sociais. O nosso pastor tem convocado a igreja para orar. Façamos isso. E o maior dos exemplos, irmãos, é aprender com o profeta Elias. Elias era um homem de oração. Elias era um homem que tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E uma outra coisa, Elias sabe a quem recorrer. É o terceiro ponto. Elias sabe a quem recorrer. Quando Elias ele se ajoelha, irmãos, ele está orando a única pessoa que poderia resolver aquela situação. E mais uma vez ele diz que ele pôs o joelho colocou o rosto, a cabeça entre os joelhos e foi orar ao Senhor. Ele clama ao Deus da aliança. Ele clama ao Deus do pacto. Versículo 46, meus irmãos, vai dizer que a mão do Senhor. Versículo 46 do capítulo 18 diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Deus era favorável a Elias. Deus ouvia a oração que era feita por Elias. Talvez algumas das orações que Elias fez, que não está narrada na Escritura, talvez não tenha tido a resposta que ele queria, mas Deus ouvia a oração de Elias, e Deus respondia a oração que era feita pelo seu servo. Havia comunhão, havia intimidade, havia relacionamento pessoal. Então ele, sabendo quem Deus era, que era o Deus do pacto, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó, não necessariamente nessa ordem, ele sabia quem ele estava orando, porque a narrativa anterior mostrara na história das Escrituras que o Deus Todo-Poderoso, ele é abençoador àqueles que o servem com fidelidade, com obediência de coração. Se queremos, meus irmãos, viver uma vida superlativa, como diz o nosso reverendo, tanto para cima quanto para os lados, uma vida onde as pessoas possam se aproximar de nós, meus irmãos, e sentir desejo de abrir os corações e dizer o que está sentindo, sentir confiança. Precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter uma vida de comunhão, precisamos ter uma vida relacional e profunda, e a melhor forma, meus irmãos, de termos uma vida desta é através da leitura da sua palavra. Não divorciemos, meus irmãos, a oração da palavra, a palavra da oração. Uma coisa está ligada à outra.